Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para poder falar da palavra do Senhor nesta manhã de domingo, na nossa escola dominical. Claro, vamos estudar a palavra de Deus hoje. Sabemos que não podemos nos encontrar ainda, mas temos esses meios que podemos nos reunir para ouvir a palavra do Senhor. Então vamos orar, depois vamos estudar a palavra do Senhor. Nesta manhã vamos estudar o livro de Esther, não o livro todo hoje, claro. Nós vamos fazer uma introdução e vamos depois estudar o primeiro capítulo. Tá bom? Então vamos orar antes. Abaixe sua cabeça aí onde você está, nesta manhã, e vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, nós te louvamos por esta manhã, te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, porque sabemos, Pai, que dependemos totalmente de ti. Nos dê a graça agora, Pai, de aprender a tua palavra. Nos dê a alegria, Pai, de ouvir a tua palavra e também de praticá-la. Que teu Santo Espírito nos ilumine e nos dê graça para praticarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos então estudar o livro de Esther. Não sei quantos já leram o livro de Esther, mas é um livro bastante interessante. É um livro de Esther para você lê-lo, conhecer a história do povo de Deus e poder também ver a ação de Deus nesse livro. A ação de Deus maravilhosa nesse livro. Mas antes, eu quero fazer uma linha do tempo com os irmãos, mostrar uma linha do tempo. A linha do tempo das invasões dos reinos do Norte e Sul. Tá? Então, nós podemos perceber aí, eu coloquei 3 impérios. O Império Assírio, o Império Babilônico e o Império Persa. O primeiro Império Assírio, ele invadiu o Reino do Norte. O Reino do Norte é o Reino de Israel. Lembram que o reino foi dividido? O Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Então, depois do reinado de Salomão. O Reino do Norte foi invadido pelo Império Assírio em 722 a.C. Tá? E o Império Assírio normalmente tinha o costume de fazer o quê? Quando ele invadia os outros reinos. Ele destruía totalmente o reino. Ele matava pessoas e aqueles que restavam ele espalhava por outras terras. E assim até foi como surgiu os samaritanos. Foi espalhado também pelo império. Assim, depois surgiu o Império Babilônico, que derrubou o Império Assírio. O Império Babilônico invadiu o Reino do Sul, em 606 a.C. Tá? E o Império Babilônico tinha algo diferente. Ele levava cativo aqueles que eram mais capazes, aqueles que eram mais inteligentes, os mais jovens, e deixava na cidade, deixou em Jerusalém, os mais idosos, os doentes, aqueles que não tinham tanta capacidade. Mas eles queimaram os muros, destruíram o templo, e deixou também um governador ali naquele local, em Jerusalém. Então podemos notar que Israel foi invadido pelo Império Assírio, foi destruído e o seu povo foi espalhado. Judá foi invadido pelo Império Babilônico, em 606 a.C. Aqueles que eram mais capazes foram levados cativos, né, inclusive Daniel e seus amigos, né, foram levados cativos e foram deixados aqueles que não tinham tanta capacidade em Jerusalém, sendo governados por alguém indicado pelo imperador babilônico. E depois chegamos no Império Persa, que derrubou o Império Babilônico. E também notamos aí no Império Persa temos o fim do cativeiro de Judá. Jeremias havia profetizado que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. E você pode notar aí na nossa linha de tempo que realmente 606 para 556 dá 70 anos. 556 a.C. foi o fim do cativeiro de Judá. E o Império Persa também, ele agia de maneira diferente no Império Assírio e Babilônico. Ele permitia que o povo cativo voltasse à sua terra. Então, por isso então que o povo de Judá voltou para Jerusalém, muitas pessoas, muitos homens, mulheres, crianças. Mas também eles permitiam que o povo permanecesse em suas terras, no seu reino, no seu império. Assim, podemos ver que a história que nós vamos hoje ver, a história que ocorreu ali no livro de Esther, é do povo judeu que permaneceu no Império Persa. Tá? Então, o povo judeu que permaneceu ali no Império
ali, e o livro narra a história do povo de Judá que permaneceu na Pérsia, então. Assim, podemos notar que esse Esther, ela vai ser um personagem que Deus vai usar para poder realmente salvar o seu povo ali na Pérsia. E nós podemos notar que Deus é o grande autor dessa história. Deus é o grande personagem dessa história. Então podemos notar em Deus. Não podemos elevar Esther, mas sim Deus usou Esther para poder agir ali na história que ele mesmo decretou, que ele mesmo ordenou. Assim, vamos seguir nosso estudo então. Depois de nós vermos uma linha do tempo, conhecer um pouquinho o contexto, lembrar que o povo de Judá tinha sido levado cativo pelo Império Babilônico. Quando o Império Persa teve o domínio, ele derrubou o Império Babilônico e, e deu realmente liberdade para o povo voltar à sua terra. E muitos voltaram, mas um pouco do povo de Judá permaneceu na Pérsia. Assim podemos então notar que o tema do livro de Esther, nós podemos dar esse tema da seguinte forma, falar desse tema da seguinte forma: a providência de Deus, do Deus soberano que liberta e preserva o seu povo. Então, o Deus providente, soberano, que liberta e preserva o seu povo. E vamos ver no livro de Esther isso muito claro, que Deus agindo, Deus falando, Deus agindo através das pessoas. Nós vamos ver isso claramente no livro de Esther. E aí você pode perguntar para mim, pastor, mas eu já li o livro de Esther e não vi o nome de Deus. Como você fala que Deus age nesse livro se o nome dele nem aparece? Mas a intervenção de Deus é visível em toda a parte do livro. Não é necessário o nome de Deus aparecer, porque Deus ele age. Ele age através de seus servos. Deus está agindo, livrando o seu povo. É como hoje também. Deus também age em nossas vidas. Mesmo muitas vezes nós parece que não percebemos, mas Deus está agindo, falando, nos corrigindo, nos guardando hoje também. Então, a intervenção de Deus é visível em toda a parte do livro de Esther. Você vai notar isso, que Deus está intervindo em toda a parte do livro de Esther. E um versículo que é chave no livro de Esther é o capítulo 4, verso 14, que diz assim: porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Então, veja, Deus ele proveu socorro e livramento para o seu povo. Ele levantou a Esther para poder livrar o seu povo ali de ser exterminado ali na Pérsia. Assim podemos então notar que até eu coloquei um tema aí no nosso estudo, nascidos em uma terra estranha. Era um povo que não era ali daquele império, era um povo de Deus que nasceram ali naquela terra, eram peregrinos. Assim como nós também hoje, somos peregrinos nessa terra. Não somos deste mundo. Então eles eram tentados a se conformar às exigências do império, a assimilar a cultura e se tornar invisíveis. Então eles não deveriam aparecer, eles deveriam simplesmente assimilar a cultura deles. Eles poderiam ficar lá, mas eles tinham que assimilar aquilo que eles ordenassem. Então, ali eles estavam então exilados. Eles estavam ali realmente sendo também, de certa forma, perseguidos. Eles tinham que viver conforme o império ordenava. E podemos notar, então, irmãos, que aqueles homens ali, mulheres, aquele povo que está vivendo ali naquele império, eles deveriam sempre lembrar dos livramentos que o Senhor concedeu na história para eles, para aquele povo. Com certeza eles ouviram histórias, a história de como Deus tirou eles do Egito, como Deus fez que eles atravessassem o Mar Vermelho, como Deus derrotou o exército de Faraó. Com certeza eles ouviram essa história. Então eles deveriam realmente lembrar dos livramentos que o Senhor lhes concedeu na história e deveriam também ali viver de maneira que agradasse ao Senhor Deus, lembrando sempre do Senhor que os livrou.
E também, podemos também, nesta manhã, lembrar também que nós também vivemos numa cultura que constantemente martela aqueles que se levantam em favor da verdade. Então, eu e você também vivemos numa cultura, num país que tem uma cultura que nos quer levar a pecar contra o nosso Deus, a fazer aquilo que o povo faz, mas nós não podemos seguir o nosso tempo. Temos que seguir sempre a palavra do Senhor. E naquele tempo também de Esther, eles estavam sendo tentados constantemente a deixarem a adoração do Deus verdadeiro e abraçarem a cultura daquele tempo. Nós temos que tomar cuidado também hoje. Se nós estamos abraçando a cultura do nosso tempo para agradar a homens, nós temos que agradar ao nosso Deus. Então, a invisibilidade de Deus também é uma dificuldade para mim e para você hoje. Como eu já disse, estamos numa terra estranha, mas muitas vezes parece que nós não percebemos a ação de Deus, mas Deus está agindo em nossas vidas, cuidando de nós, nos livrando e cuidando para que nós não assimilemos a cultura do nosso tempo, mas que Ele cuida do seu povo para podermos um dia estar com Ele na glória. Então, irmãos, podemos notar aqui ainda, só um minutinho, deu uma travadinha aqui no vídeo. Então veja, o poder do Império Persa era visível e concreto. Então, eles não deveriam, o povo de Deus não podia desistir do seu lema, que eles eram um povo da aliança, e eles não deveriam se juntar à multidão. Então eles tinham aquela questão, nós somos o povo da aliança de Deus. Eles deveriam se juntar à multidão? Não. Eles com certeza ouviam diariamente o som da marcha dos soldados ali, o ruído das carruagens, eles viam a sua abundante riqueza, o controle absoluto dos detalhes da vida daquele povo. Eles iam acontecer tudo isto, mas eles deviam sempre lembrar, nós somos o povo da aliança de Deus. Nós não podemos nos ajuntar à multidão, nós somos diferentes. Então é um alerta para mim e para você hoje. Nós também somos povo de Deus. Não podemos nos ajuntar à multidão. Não podemos querer ser igual às outras pessoas que não têm Deus. Nós somos pessoas diferentes. Eu e você. Assim, também é mostrar que Deus está constantemente operando neste mundo de maneira totalmente diferente dos acontecimentos do Êxodo. Então, nós podemos notar, então, em primeiro lugar aqui que nós vimos, que o poder do Império Persa era visível e concreto, era algo realmente que estava ali, palpável para eles, tá? E também devemos também entender que é para mostrar que Deus está constantemente operando neste mundo de uma maneira totalmente diferente dos acontecimentos do Êxodo. Então, poderíamos notar, pensar o seguinte, no livro do Êxodo, a ação de Deus é com raios, trovões, então ele realmente levanta grandes heróis como Moisés e Arão para conduzir o povo, e aqui é diferente. No livro de Esther, porém, vemos Deus operando de maneira invisível. Neste caso, não há milagres dramáticos nem grandes heróis. Então, veja, Deus está operando sem pessoas que estejam realmente na frente do povo, líderes realmente heróis como Moisés, Arão, né, como Davi. Não, Deus realmente está operando ali usando pessoas simples ali do dia a dia. E podemos notar, meus irmãos, então, nesse caso, que Deus ele age sozinho. Ele não precisa de mim e você para agir. Ele age sozinho. Mas nós devemos agradecer ao Senhor Deus porque ainda Ele nos usa como instrumento nas suas mãos. Assim como Ele usou Esther como instrumento nas suas mãos, Mordecai, que nós vamos ver também, né, para poder livrar o seu povo. Então podemos notar então o seguinte, que Deus ele trabalha de maneira diferente em cada tempo. Lá no Velho Testamento trabalhou de uma forma, no Novo Testamento de outra forma. Hoje, Deus também opera, muitas vezes opera de maneira invisível, mas Deus está operando a sua obra em nossas vidas. Não há milagres dramáticos, não há grandes heróis, mas há um único grande herói, um único grande, realmente, Deus, Jesus Cristo, que veio neste mundo.
Este realmente é o nosso autor e consumador da nossa fé. Assim, podemos notar então, olhando já, andando um pouco já no texto bíblico agora de Esther, né, nós vamos pegar os versos 1 a 22, né? Então, o livro de Esther inicia nos apresentando o grande império de Assuero. Então, apresenta o grande império de Assuero. Vamos ler o texto bíblico, então, se encontra lá em Esther, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos agora, depois nós leremos o restante. Assim diz a palavra do Senhor ali em Esther. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, naqueles dias assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, que os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. 6 meses, irmãos. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho de púrpura e argolas de prata e a coluna de alabastros. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastros, de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vaso de ouro, vaso de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vashti deu um banquete às mulheres na casa do real do rei Assuero. Então nós podemos ver aí vemos o rei Assuero. Ele reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então era um rei poderoso. Ele dava uma festa de 6 meses. Então, o objetivo é que todos ficassem impressionados com sua riqueza. Ele queria impressionar. Ele queria realmente mostrar a sua grandeza, quem ele era. Então, o rei Assuero realmente quer mostrar para o mundo quem ele é. Então, podemos notar aí, primeiramente, um homem que se achava grande. Tá? Então, veja lá ainda os versos 10 e 11. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Biguetá, Abeguetá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei a rainha Vashti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Então veja, o rei vinha bebendo por 7 dias seguidos. Já imaginou alguém beber por 7 dias seguidos? A forma que ele estava, de que maneira estava aquele rei? Então ele intimou a rainha Vashti para participar da sua festa. Ele intimou, você tem que participar. Então podemos notar aí realmente que era um rei que queria realmente mostrar a sua grandeza, queria mostrar aquilo que ele tinha. Então veja aí o verso 12. Porém, a rainha Vashti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, veja, a rainha não quis ir lá, porque já tinha a ideia de como ele estava. Então, o que ele faria com ela ali no meio de todas aquelas pessoas? Então, ela não foi, ela realmente desobedeceu a sua ordem. Então, aí falando um pouquinho da rainha. Então, o poder bruto do império encontrou aí um empecilho, a rainha, e de acordo com os costumes persas, ela também vinha dando uma festa separada para as mulheres, como nós lemos no texto bíblico. Tá? Então, podemos notar que, então, que a rainha, ela realmente não aceitou o convite do rei. Ela realmente foi contra a palavra do rei. Veja o que diz aí, o verso 13 a 15. Então, o rei, ele fez? Ele consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito.
E os mais chegados a eles eram Carsema, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marsema e Mucã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei, se assentavam como principais no reino. Sobre os que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então, irmãos, ele fez uma conferência ali real com os sábios do império. O que eu vou fazer com essa desobediência? O que eu vou realmente poder... não pode ficar dessa forma, o que ela fez comigo. Então, ele realmente quer dar um castigo à rainha. Ele quer realmente mostrar realmente ali, vamos dizer assim, quem manda, né? Mesmo ele estando agindo de forma errada, ele queria realmente mostrar a sua autoridade. E aí os versos, então, ali, podemos notar então, os versos aqui, seguindo aqui, já lemos o 13 e 15, né? Repetiu aí o quadro, mas vamos seguir aqui. O que aconteceria com a posição do homem na sua própria casa quando se tornasse conhecida a desobediência da rainha Vasti à ordem do rei? Então, isso que ele colocou, né, para o povo. O que vai acontecer quando as pessoas ouvissem que a própria rainha ela desobedeceu à ordem do rei? O que vai acontecer? Então, eles realmente querem colocar realmente uma posição para poder falar ao povo, tá? Como que eles deveriam agir. E veja lá o que eles promulgaram. 19 e 20 do capítulo 1 de Esther. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se rogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outro que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Então veja, ele realmente, ele ali fez um decreto, né? A lei servia apenas para cumprir o capricho do rei e de seus conselheiros. Então, a rainha perdeu sua posição de poder e prestígio. Ela foi despojada do seu título, mas ela não quis se juntar ao rei, não quis se juntar ao seu pecado ali. Ela realmente ficou separada dessa rainha e ela perdeu o seu poder e prestígio que ela tinha. Tá? Primeiro, diante disso, irmãos, podemos ver que muitas vezes isso aqui é um exemplo também para nós, rainha Vasti. Ela poderia ter ido e não perder a sua posição, mas ela preferiu até perder a posição de poder e prestígio do que participar daquela orgia, podemos dizer ali. Então, realmente é algo também para o nosso ensino hoje. Nós também somos convidados muitas vezes para coisas que não agradam ao Senhor Deus. Nós somos convidados a participar de certos programas que o Senhor Deus não permite. E nós também, como povo de Deus, temos que falar não. Temos que ter uma posição certa, independente da posição de quem está nos pedindo. Se for eu, pastor, se for o seu patrão, se for seu pai, sua mãe, mas se ele estiver pedindo algo que desagrada ao Senhor Deus, nós temos que desobedecer. Nós temos que desobedecer. É claro, filho, você tem que verificar na palavra se realmente aquilo que seu pai está falando é correto. Se é correto, você deve obedecê-lo. Como eu ensino, né, na classe de doutrina, há uma pergunta sempre que nós fazemos, nós presbíteros. Se seu pai, que não é cristão, um dia pedir para você não vir à igreja, qual será a sua atitude? Muitos falam, não, pastor, não, eu tenho que ir para a igreja, tenho que obedecer a Deus, tenho que ir para a igreja. Mas aí nós aconselhamos aquele jovem, aquele adolescente, não, é melhor você obedecer a seu pai. Porque a igreja é você. E a igreja você vai ter outros cultos para participar. Mas a obediência ao seu pai é mais importante.
Então, é algo também que devemos pensar. Muitas vezes, a nossa desobediência a certas coisas erradas vai nos fazer perder posição, prestígio, amigos. Então, vamos levar isso também como lição para nossas vidas também. Então, o edito do rei serviu apenas para publicar por todo o vasto império, nas línguas de todos os grupos de pessoas, a falta de autoridade de Assuero na sua própria casa. Então, esse edito simplesmente mostrou o quê? O rei não tem autoridade na sua casa. Não tem autoridade nenhuma na sua casa. Então, nós podemos notar também que nós temos na palavra de Deus aquilo que nos guia no nosso lar, que é os papéis de cada um no seu lar. O marido, ele tem o seu papel de amar a sua esposa, de ser aquele que supre a sua família. A esposa tem o seu papel de submissão, de apoiar o seu marido naquilo que ele faz. Os filhos têm a missão de obedecer, honrar os pais. Os pais têm a função de instruir os filhos. Então podemos ver que nós temos funções já bem claras na Bíblia sobre a respeito disso. Mas Assuero ele colocou aqui, naquele tempo, um edito, falando realmente que os homens tinham que ter autoridade na sua própria casa. Mas isso aí eu creio que foi contra ele, porque isso provou que ele mesmo não tinha autoridade na sua própria casa. Assim, os versos 21 e 22 no nosso texto encerra assim: o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Então, todos os homens, pense nisso aí, o texto diz, que cada homem fosse senhor em sua casa. Todos os homens deveriam exercer poder de maneira tão egoísta como Assuero? E depois esperar obediência imediata? Todo homem deve banir a esposa se ela não se submeter à sua vontade? Então, isso é uma pergunta, né? Todo homem deve agir da maneira que Assuero agiu? E esperar obediência? E todo homem deve banir, então, sua esposa? Esse edito que ele queria colocar ali para o povo? Então, é algo que não agrada ao Senhor Deus. É algo que não deve existir no povo de Deus, o povo da aliança, realmente. Então, irmãos, diante dessa história que nós ouvimos, essa narração, desse primeiro capítulo de Esther, nós temos que tirar algumas lições, e temos que tirar lições sim para nossas vidas, nesta manhã. Lições preciosas para a nossa vida. E são lições que parece que muitas vezes nós não podemos, não conseguimos tirar, olhando assim simplesmente para o texto de Esther, e ver lições preciosas que eu e você podemos tirar deste livro. Assim, a primeira lição que eu quero colocar a respeito desse primeiro capítulo: não devemos nos lembrar, não levar a sério demais o poder e a glória deste mundo. Então, vivemos uma sociedade que constantemente exalta o poder, uma sociedade que constantemente exalta a glória. Então, vivemos uma sociedade, realmente, que paga quantias inacreditáveis de dinheiro para jogadores de futebol. Uma quantidade absurda de dinheiro para pessoas que realmente não que querem ter poder. Uma quantidade absurda de dinheiro para algumas pessoas. Felizmente, na situação que nós estamos hoje vivendo no país, nós temos pessoas realmente que ganham muito
estão levando muito a sério esse poder, não querem repartir. Não sou contra um jogador de futebol ganhar seu salário, tem que ganhar sim. Um deputado ganhar seu salário, tem que ganhar sim. Mas isso aí não pode levá-lo a querer ter o poder e a glória deste mundo, querer dominar este mundo, as coisas deste mundo. Então temos que tomar cuidado. Nós não podemos ser esbanjadores. Em nós consideramos ter o bem material algo que deve ser visto pelas pessoas. Nós dirigimos nossa vida com os nossos bens materiais muitas vezes. Nós vivemos no império do materialismo, em que leva as coisas aqui deste mundo muito seriamente. Então precisamos realmente, irmãos, assim como ali o rei Assuero dava aqueles banquetes de 6 meses, mostrava todo o reino, nós hoje também muitas vezes queremos o poder, queremos a glória deste mundo. Temos que tomar cuidado. Meus irmãos, também em segundo lugar, para nosso aprendizado nesta manhã, nós vemos, o texto também nos ensina que às vezes temos que esperar para ver o que Deus está fazendo. Muitas vezes nós queremos a pressa, nós queremos ver ao final da história rápido. Não, nós temos que entender que Deus está agindo na história, que Deus ele vai fazer o seu querer no tempo dele. Então, tudo que acontece, tudo que acontecerá, vai ser de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos realmente de esperar para ver qual o final da história. Deus sabe, nós não sabemos. Muitas vezes eu e você somos apressados, queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer a história acontecer no nosso tempo, mas nós não conseguimos. Deus, ele faz a história da forma que ele quer, da forma que ele planejou. Deus faz a história no tempo dele. Então, devemos olhar para trás e ver o que Deus já fez na história. Devemos olhar para trás e ver o que Deus já fez na história dos nossos pais. Devemos olhar para trás e ver o que Deus já fez na história do seu povo no tempo bíblico. Deus faz, mas no tempo dele. Deus age no tempo dele. E Deus estava agindo aqui no tempo de Esther. No tempo dele, ele estava agindo. Também, em terceiro lugar, a passagem nos mostra que o reino de Deus não é como o império de Assuero. Tá? Então, o livro de Esther constantemente nos conclama a comparar e constatar o reino de Deus com o império de Assuero. Então, esses dois reinos são diferentes. O Senhor também é um grande rei, cujos decretos não podem ser desafiados ou revogados. Então, o Senhor Deus, ele nos dá decretos para nós cumprirmos. Mas só que são decretos que ele nos dá, que nós conseguimos cumpri-lo, porque ele nos ajuda, ele está presente conosco. Então veja, Deus, ele realmente, ele está sempre conosco, porque ele fez, como nós já dissemos no segundo ponto, ele construiu toda a história. Ele está presente. Então, o reino de Deus não é como o império de Assuero. Não pode ser nós não podemos querer mostrar nossa glória agora aqui, não podemos querer ser exaltados aqui. Jesus veio como uma pessoa humilde, habitou entre nós, esteve entre nós. Então precisamos entender que realmente Ele nos dá força. Ele nos dá força para podermos fazer a sua vontade. Podemos entender que a rainha aqui, ela estava relutante em aparecer diante de Assuero. Mas agora, eu te pergunto, quem recusaria um pedido de comparecer no banquete do nosso Senhor Jesus Cristo? Não há como recusar. Um dia nós vamos comparecer diante desse banquete. Nós vamos estar com Cristo um dia. Aqui,
a rainha, ela recusou, porque realmente ela sabia, conhecia com certeza o rei Assuero, sabia das suas intenções, mas nós temos aqui um contraste do nosso Deus. Nós vamos poder, quando Ele nos chamar para as bodas do Cordeiro, isso vai ser uma alegria para nós. Nós vamos poder, cada um podermos estarmos ali juntos com o Cordeiro, celebrando suas bodas. Então, você vai estar nessa festa? Esta festa só poderá participar quem foi lavado pelo sangue de Cristo. Você está preparado para estar nessa festa? Se você não está preparado, é momento de você pensar que esta festa um dia vai chegar. Esse dia chegará um dia, para você e para mim. Mas não podemos iniciar esse estudo sem considerarmos o que Cristo fez por sua noiva, a sua igreja. Considerar o que Jesus Cristo fez por nós. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, Cristo se entregou por nós. Deu sua vida como um resgate pelos ímpios. Então, Cristo realmente mudou a nossa vida. Então, Cristo é nosso Rei. Ele fez tudo por nós. E qualquer coisa que Ele pedir, nós devemos obedecê-lo. Obedecê-lo realmente, imediatamente. Porque o que Cristo nos pede, ele não, é algo que realmente é bom, não é ruim. Mas muitas vezes eu e você recusamos aquilo que Cristo está pedindo. Desobedecemos. E pecamos quando fazemos isso. Então, de fato também, o Senhor estabelece o homem como cabeça do lar. Deus também decreta que o homem deve liderar suas casas, mas bem diferente do que a Assuero pensava. Bem diferente. Bem diferente. Então, meus irmãos, precisamos considerar o que Cristo fez pela sua igreja, pela sua noiva. Devemos realmente demonstrar esse amor que Cristo deu à sua igreja também aos nossos queridos, aquelas pessoas que são mais próximas de mim e de você. Assim, meus irmãos, para nós já chegando à conclusão do nosso estudo, então quem é o verdadeiro rei? Quem está no seu coração? Você está comprometido com quem? Ali nós vimos no primeiro capítulo agora de Esther. Quem é esse rei? Esther ainda não apareceu. Quem é esse rei Assuero? Um rei terrível, um rei que deu uma festa de 180 dias, pensou 6 meses. Chamou pessoas, homens ali poderosos também para poder participar da sua festa, mostrar a sua grandeza. Então eu pergunto para você, você também tem buscado a sua glória? Você tem buscado ser grande? Considere o que Cristo fez por você. Ele se fez homem. Ele se fez servo. Para nós também sermos servos, humildes. Realmente precisamos aprender isso, meus irmãos. Então, confie que Deus, Ele está agindo como prometeu. Deus está agindo. Deus agiu. Deus prometeu, desde a de Gênesis, que viria o Salvador, que viria Cristo. Viria para poder esmagar realmente a cabeça da serpente. Então veio, a história percorreu como nós vimos ali naquela linha do tempo. O povo de Israel foi ali excluído, o restante do povo foi espalhado pelas nações. O povo de Judá, Deus preservou o seu remanescente, mandou um povo para poder levá-los cativos, mas depois chamou outro povo para poder libertá-los. Esse povo voltou para sua terra, mas ficou um povo ali no Império Persa. E é desse povo que nós vamos estudar. Esse povo que nós vamos, a partir de hoje, vamos estudá-los. Vamos ver lições preciosas para mim e para você. Então, por fim, lembre-se que este mundo não é o seu lar.
Um dia, quando Jesus retornar, nós estaremos com Ele, estaremos equilibrados, estaremos realmente firmes na rocha. Já estamos hoje. Podemos ter certeza que Cristo vai buscar a sua igreja. Espero que nessa manhã, você também e eu somos nascidos em uma terra estranha. Somos peregrinos aqui. Precisamos urgentemente de Cristo. Precisamos de ouvir a sua voz. Precisamos de estar perto dele, porque nós somos peregrinos, nascidos em uma terra estranha, mas filhos de uma terra celestial. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos por esta manhã, ouvir a tua palavra, e nesse estudo, Pai, desse livro, nos mostra, Senhor, como o Senhor age de maneira diferente na história. E o Senhor também age em nossas vidas hoje. Então abençoe o teu povo que ouviu a tua palavra, Pai, para que eles entendam e ouçam com atenção sempre a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradeço, meu irmão, minha irmã, você que ouviu esta manhã a mensagem. Espero que você seja edificado. Quero mandar um abraço para todos. Que Deus abençoe a vida de vocês nesse dia. E em breve, eu quero ver se nós conseguimos hoje nos encontrar numa sala de reunião online. Então eu vou mandar um link para vocês, depois por volta das 11 horas, é uma hora que todo mundo já ouviu a mensagem. Se vocês puderem entrar, para a gente poder até fazer um teste, poder conversar, seria muito bom. Bater um papo e ver como cada um está. Então, se você puder entrar com você, sua família, né, nessa sala de bate-papo, seria muito bom revê-los, tá bom? Que Deus os abençoe. E hoje teremos nosso culto às 18 horas, transmitido também pelo Facebook. Reúne sua família para poder ouvir a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe ricamente. Amém.